Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Que a paz do Senhor Jesus te alcance onde você estiver. E hoje eu trouxe uma palavra aqui para abençoar o meu e o seu coração. A palavra está lá no livro de Ruth. Esse ensino, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Em Ruth, no capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar que tinha morado. Então, eles estavam vivendo um tempo de fome, um tempo de dificuldade na terra na terra deles, né? Belém. Belém significa a casa do pão, Belém de Judá. Então, eles saíram da casa deles, da terra de Israel, para a terra dos Moabitas. Os Moabitas, a gente lendo a Bíblia, a gente sabe que eles não eram o povo de Deus, eles não serviam ao Senhor. E por causa das circunstâncias que eles estavam vivendo, por causa das dificuldades, eles se mudaram da terra deles e foram para lá, para a terra dos Moabitas, por causa da fome, né? Passaram dificuldades, o marido morreu, Elimeleque, depois morreu os 2 filhos de Noemi, por causa dessa decisão de sair da terra que eles moravam, né? De sair da terra de Israel. Então, lá quando Noemi soube que o Senhor veio em auxílio do povo, né? Foi lá, mesmo que a circunstância estava ruim, a dificuldade estava grande, mas o Senhor deu escape para o povo, o Senhor cuidou do povo dele, e o Senhor cuida de nós. Mesmo quando a gente está passando tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de fome, tempos de desafios, tempos de guerras, tempos de muitas dificuldades, tribulações, o Senhor vem ao nosso auxílio. Então, que a gente venha pedir essa orientação para Deus. Senhor, estou passando essa dificuldade, estou nessa circunstância difícil. É para eu me mudar para outro lugar ou é para eu ficar aqui e esperar a provisão do Senhor? Eu posso ir explorar essa nova terra e lá eu tenho uma provisão da parte do Senhor? Então, sempre que a gente for tomar uma decisão importante na nossa vida, a gente precisa consultar ao Senhor. Porque às vezes Deus vai permitir que a gente passe por alguma circunstância difícil para Ele nos treinar, para Ele nos amadurecer nesse processo. Mas Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca abandona o seu povo. Deus, Ele pode permitir que as circunstâncias aconteçam, circunstâncias podem estar ruins, mas o Senhor nunca abandona o seu povo. Então, assim, quando ela soube que o Senhor veio em auxílio do povo, ela decidiu voltar. Opa, vou voltar para minha terra, porque o Senhor está abençoando o povo lá. Então, o que o Senhor nos ensina, nos alerta, nessa parte de Ruth capítulo 1, é que a gente não deve se mover por necessidade, não deve se mover pelas circunstâncias difíceis. O Senhor, no ano passado, pediu para eu sair, parar de trabalhar, né? Parar com tudo que eu estava fazendo para gerar renda para minha casa. E eu comecei a viver um tempo muito difícil com o meu esposo em casa, porque já não tinha mais a renda que vinha através de mim. E a todo momento vinha aquele impulso em mim, aquele medo, aquela angústia. Senhor, eu preciso arrumar um emprego. E Deus a todo momento falando, não é para você fazer isso. É para confiar e descansar em mim. E eu amei. E sempre que eu consultava a Deus, eu falava assim, Deus,
E agora, é esse mês que eu vou arrumar um emprego? É esse mês que o Senhor vai deixar eu trabalhar? É esse mês que eu posso ir, Deus? Porque, a coisa tá feia, tá tudo apertado, tá difícil. E o Senhor a todo tempo ia me orientando, ia me guiando. Então, assim, que a gente não faça também alianças com pessoas erradas por necessidade. Às vezes uma pessoa vai te chamar para trabalhar, para fazer um acordo, para fazer, não sei, pode aparecer N circunstâncias, né? E aí, que a gente sempre se lembre de perguntar a Deus, de consultar o Senhor. Deus, é para fazer dessa forma? Esse mês de fevereiro, apareceu uma circunstância assim e o Senhor me avisou através desse livro de Ruth, mais uma vez. E eu pensei assim, Deus, é agora, é essa porta que o Senhor vai abrir, porque tinha tudo, parecia assim que todos os sinais estavam favoráveis, né? E o Senhor falou não. E quando o Senhor falou não, eu fiquei bem assim, meu Deus, mas como não? Tá, olha aqui, tava tudo certo. Mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e eu não sei, eu sou limitada, né? Então, que a gente venha aprender a obedecer ao Senhor. E também não tentar resolver com a carne o que Deus pede pra gente resolver em espírito. Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, na força do nosso braço, no jeitinho brasileiro. E Deus só quer que a gente ore, que a gente busque o Senhor, que a gente vença com as armas espirituais que Ele já nos deu, com jejum, com oração, com louvor. De Paulo e Silas adoraram lá na prisão, louvaram e o Senhor fez o milagre, né? Então, que a gente venha aprender a usar as nossas armas espirituais, aquilo que o Senhor nos deu em espírito, porque o Senhor é espírito e nós precisamos ser guiadas pelo espírito e não pela nossa carne, não pela dificuldade, não pela circunstância que está ao nosso redor, né? Então, que a gente venha aprender a viver por fé e não por vista, viver por aquilo que Deus fala sobre nós e não sobre aquilo que a gente vê ao nosso redor. A circunstância pode estar ali xoxa, capenga, tá tudo ruim, mas o Senhor tem o controle de tudo nas mãos dele. E olha só como isso é forte. Quando Noemi, lá no versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Então Noemi decidiu retornar aos planos do Senhor, retornar para a vontade de Deus. Assim, opa, o meu Deus, olha o tanto que eu já sofri desse jeito, ó o tanto que já quebrei a cabeça aqui nesse lugar. Eu vou voltar para o meu Deus e pedir para Ele, sim, me alinhar com a vontade dEle. E é uma oração que a gente precisa fazer, Senhor, me coloca no centro da Tua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, Noemi, ela resolveu voltar, ela decidiu voltar para esse lugar em Deus. Não só para a terra, né, de Israel, mas voltar para os braços do Senhor. Voltar a se alinhar com aquilo que o Senhor tinha para ela, né? Que às vezes, se tivesse, não sei, eu imagino, né? Que se tivesse consultado o Senhor antes, não sei, poderia ser que o Senhor teria dado o direcionamento, teria dado o discernimento para ela, o discernimento espiritual. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ah não, isso é vontade de Deus, então eu vou. Mas será que é vontade de Deus? Você perguntou? Você esperou? Porque a gente costuma ser muito impulsiva, né? Assim, ah não, vou fazer isso aqui porque eu acho que é vontade de Deus. E na verdade a gente está fazendo aquilo que a nossa carne quer e não fazendo realmente o que o Senhor quer. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que iriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu pensasse que ainda havia esperança, que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite
e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então, depois disso, Noemi foi retornar para a terra dela e falou com as noras, com a Orfa e com Ruth. Tô indo embora para ajudar, então vocês voltem para a terra das suas mães, porque não tem como eu dar maridos para vocês. Aí lá no versículo 14 diz assim: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, e onde ficares, ficareis. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morares, Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Eu penso que Noemi, a sogra de Ruth, deu um bom testemunho de quem era Deus para a vida de Ruth. Não que não tenha dado um bom testemunho para Orfa também, mas Orfa decidiu ir, e amém. E às vezes Deus vai permitir que as pessoas saiam da nossa vida e a gente vai precisar deixar que essas pessoas vão seguir o caminho delas. A gente tem que estar preparada para deixar ir, para pensar assim, não, essa pessoa tem um propósito, ela decidiu assim, e amém, porque nós temos propósitos diferentes. Orfa voltou lá para a mãe dela, lá no meio dos moabitas, do povo que não servia ao Senhor, e amém, foi a escolha dela. Ela tinha outro propósito lá. E Ruth decidiu permanecer ali com Noemi. Eu creio que porque ela tinha outro propósito junto com Noemi para seguir ali. E às vezes a gente tem essa dificuldade de deixar as pessoas irem, a gente quer forçar a pessoa a ficar, mesmo que Deus já falou assim, não, essa eu vou tirar, preciso tirar, porque o caminho que você vai, essa pessoa não pode ir junto, essa pessoa tem outro propósito, essa pessoa tem outro caminho para andar, outro caminho para seguir. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de deixar as pessoas seguirem o caminho delas. E ali então, no versículo 19, fala assim, que prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, ali mesmo que Noemi estava se sentindo amarga por tudo que ela passou naqueles 10 anos lá na terra de Moabe, né, onde ela passou várias provações, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, viveu as dificuldades que ela viveu lá que não foram fáceis, ela voltou, como ela mesma falou, amarga. Mas ela não sabia da provisão que o Senhor tinha preparado para ela. A partir do momento que ela decidiu voltar para os caminhos do Senhor, a partir do momento que ela decidiu se alinhar novamente com a vontade de Deus. Mesmo que ela fosse assim, eu tô amarga. Isso tudo que eu vivi foi muito difícil. Mas ela ainda não sabia que o Senhor tinha toda uma provisão preparada ali, todo um propósito novo para ela viver, né? Um novo e vivo caminho para ela viver. Amém? Que o Senhor te abençoe onde você estiver. E eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Que Deus abençoe você nas suas decisões. Que você consulte ao Senhor. Que os planos e propósitos do Senhor, que a boa, perfeita e agradável vontade dEle aconteça na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.